Estamos iniciando mais um bate-papo. Eu sou Sônia Augusta Miranda e comigo hoje ele que é meu parceiro de anos de trabalho, Ramalho Dias. Oi, tudo jóia? Eu sou o Ramalho, né? Sou fotógrafo, sou publicitário. Hoje a gente está fazendo parte aqui da bancada com a Sônia e é um prazer a gente estar falando aqui hoje, né? E hoje o nosso bate-papo será muito produtivo. O assunto que iremos abordar é a saúde emocional das crianças com a psicóloga doutora Gláucia Rosa. Obrigada, doutora Gláucia. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Gláucia, falamos muito da saúde física e esquecemos do emocional, né? Hoje as pessoas têm procurado mais informações desse assunto, né? Sim, tem crescido muito, né, a busca pelo profissional da psicologia. Nós tivemos aí esse período da pandemia, né, e esse período da pandemia desencadeou uma série de situações. Ela também foi gatilhos, né, para que problemas emocionais surgissem, alterações comportamentais também. E isso fez com que a busca pelo profissional da psicologia aumentasse de uma forma significativa. Existe uma saúde emocional equilibrada, né? O que seria uma saúde emocional equilibrada? Quando a gente pensa na saúde emocional, né, a gente pensa nessa saúde de uma forma geral. É esse bem-estar, é estar de bem consigo mesmo, com o outro, com a comunidade, com o social, é olhar para dentro de si, se enxergar e se perceber e não ter nenhum prejuízo emocional, que é tudo que traz sofrimento. Quando uma situação ela traz sofrimento para alguém, prejuízo emocional para alguém, é o momento em que a gente, enquanto psicólogo, a família, ou a própria pessoa, deve buscar esse suporte do psicólogo. A gente, o Ramalho, procura muito, às vezes, quando você vê uma criança triste, aí você fica preocupado, tá? Mas às vezes a raiva, né, aquele rancor que a criança tem, é uma forma de se despertar que tem algo errado, né? Sim, é. Hoje nas escolas, né, desde período de creche, desde as criancinhas pequenas, já se tem trabalhado muito a questão da psicoeducação das emoções. Uma coisa que na nossa época, né, da nossa infância não tinha e que hoje é um ganho para as crianças. Porque quando você trabalha com as crianças desde os 2, 3 anos, quais são as emoções? O que é raiva? O que é medo? O que é tristeza? O que é alegria? Ela já vai conseguindo discernir uma emoção da outra. E quando ela consegue falar sobre o que ela está sentindo, isso aí já é um ponto muito positivo. Porque a raiva, né, se a gente pensar na raiva como explosão, a criança ela explode, ou ela se morde, ou ela joga coisas, ou ela morde no outro. Mas muitas ainda não conseguem identificar o que emoção é essa. Mas se ela consegue identificar, isso é raiva. Identificou o que é? Então vamos passar para o próximo passo. Aí são os pais, né? Que é o contato mais próximo que as crianças têm. De acolher essa criança, acolher essa emoção, ficar na mesma altura da criança, procurar entender, né? O que aconteceu? O que está passando na sua cabecinha? Você ficou com raiva de quê? Ah, meu irmãozinho tomou o brinquedo de mim, né? Então vamos lá. Vamos falar para o irmãozinho que você não gostou dele ter pegado o brinquedo de você? Então, entende que a gente identificou, né? Os pais ajudaram a criança a identificar e a nomear. E os pais também, eles entraram aí como regulador dessa criança. Porque se eu penso em uma criança 2, 3, 4 anos, ela não se regula ainda sozinha. Nós, enquanto adultos, quando a gente está com raiva, a gente respira, quando até desce, sai para poder tomar um ar, né? A gente identifica a emoção e a gente consegue se autorregular. A criança não, ela ainda não tem essa capacidade de autorregulação, porque ela está na construção do desenvolvimento ainda desse cérebro, que ainda é muito imaturo e que não consegue lidar ainda com essas emoções sozinha. Então é um processo, é uma psicoeducação, ensinar essa criança a identificar e a lidar com essas emoções. No caso, a criança, geralmente os pais são os espelhos, né? E tem também, depende da atitude do pai, da fala do pai ou da mãe. Eu tive trabalhando uma vez, fazendo um trabalho numa escola, e a criancinha de 2 a 6 anos, mais ou menos, né? E tinha umas até 8. Aí a professora falou assim, Ramalho, a gente manda as crianças para casa e elas vão tranquilo, né? Quando volta, parece que volta outra criança, respondendo e não obedece o professor, criancinha de 6, 7 anos. Então aí tem que conversar com a criança, ter aquele tato. Parece que quando chega em casa, tudo que a professora ensinou na escolinha, eles aprendem, né?
É porque a criança é como uma esponja, né? Então ela absorve tudo, principalmente aquilo que acontece no ambiente dela, no ambiente familiar. Quando a gente pensa na terapia de criança, né? Criancinha, eu atendo crianças a partir de 1 ano, tão bem pequenininhas, né? Mas quando a gente pensa em atender uma criança em psicoterapia, está diretamente associado à orientação de pais. Porque uma criança de 3, 4 anos, eu tenho que ter o olhar para ela, mas eu também tenho que ter o olhar para essa família e tenho que ter o olhar para esse contexto familiar. Porque em qual contexto familiar que ela vive, né? O que está reforçando esse comportamento dela de raiva? Será que quando ela quer muito uma coisa, ela explode, faz pirraça? Porque ela aprendeu que assim ela consegue tudo mais rápido? Será que não tem uma outra forma de pedir que não seja através da birra? Porque às vezes, enquanto pai e mãe, mesmo sem perceber, se uma criança chora, pega pirraça, se você está num ambiente público, os pais têm o impulso de fazer o quê? De dar aquilo que a criança quer para ela parar de chorar. Sim. Então ela entendeu que quando ela chora em um lugar público, ela ganha o que ela quer. Então ela vai começar a apresentar mais esse comportamento. E aí a gente ajuda os pais a entenderem esse processo, que eles precisam ter uma mudança de comportamento em relação a essa criança também. Qual a idade que a criança consegue identificar que ela está sentindo raiva, tristeza? Então, hoje a gente já começa por volta dos 2 anos, 3 anos, uma criança já consegue ter mais claro isso. 2 anos a gente já introduz esse assunto, mas 3 anos ela já consegue entendendo com maior clareza isso. As crianças são muito espertas, né? Muito incrível trabalhar com criança, porque elas têm uma capacidade, assim, todo o estímulo que elas recebem hoje é muito diferente do contexto anterior. Então, a expertise que elas têm hoje é muito diferente das crianças de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Então, elas têm uma capacidade de percepção. E tudo que a gente ensina uma criança, ela aprende. Então, com a criança também, a gente trabalha muito através do lúdico, né? Então, é acesso aos filmes. A gente tem um filme bem legal que se chama Divertidamente, que ele traz bem, assim, cada emoção através de um desenho. Então, isso também já ajuda a criança a compreender de uma forma que seja mais lúdica. A porta de entrada para o universo infantil é o lúdico, né? Então, se um adulto, quando a gente atende eles, a gente através do diálogo. Uma criança, a gente vai pelo brincar. Então, a gente acessa o universo infantil através da brincadeira e através do lúdico. Você fez referência a um filme que eu acredito que seja para crianças menores, né? E para crianças acima de 5 anos, tem algum outros filmes que você indica ou não? Então, esse também, ele consegue abranger essas crianças nessa faixa etária também. Entendi. Como que eu percebo que a criança não está bem emocionalmente? A gente percebe por algumas alterações, né? Por exemplo, o sono. Como é que está o sono dessa criança? Ela está dormindo pouco, ela está dormindo muito, ela está tendo pesadelo, ela está rangendo os dentes, um dormir mais agitado, ela tem várias situações durante a noite que ela acorda. Como que está o sono? Aí tem através da alimentação. Tem alterações na alimentação? Está comendo a mais, está comendo de menos, começou a restringir algumas coisas que ela comia antes e agora não come. Irritabilidade, né? A gente vai perceber uma criança mais chorosa, mudança de humor constante, uma criança mais triste. Então, às vezes, a criança não tem depressão, criança tem depressão, né? E aí, quando a gente vê uma criança com depressão, a gente vê esse humor mais depressivo, mais para baixo, esse desejo também de não fazer nada, de não sair de casa. Aí vem o aspecto social, né? Eu só quero ficar sozinho, não quero brincar com ninguém. Criança brinca, criança corre, criança pula. Então, se percebeu que não está correndo, não está pulando, não está brincando com os amigos, está ficando muito no quarto, todos esses conjuntos aí de alterações de comportamento são sinais de alerta. E os pais precisam prestar muita atenção nisso, né? Aí vem um rendimento na escola também. Era uma criança que tinha boas notas, mas de repente essa criança começou a ter notas não tão boas, começou a ser mais irritada, brigar com os amigos, né? E era uma criança mais passiva. Ou uma criança que era mais agitada, de repente fica muito quieta também. Então, teve mudança de comportamento, é bom os pais ficarem atentos. Aí, mas como que eu vou saber, né, que é uma alteração que é preocupante ou não, pode ser passageira?
prejuízo emocional. Está gerando prejuízo para essa criança? Então, se ela está ficando muito em casa, não quer sair, não quer brincar, está gerando prejuízo social, né? Essa criança, como é que está a frequência e a constância? Então, a gente olha muito intensidade, frequência e constância desse comportamento. É um comportamento que está se repetindo sempre, com a constância, com a frequência e com a intensidade? Então, é importante passar por um acompanhamento psicológico, por uma avaliação. Ou seja, ela tem direito de expressar o sentimento dela, não inconstância, né? Tudo que for demais, a gente precisa procurar ter esse olhar de atenção. Raiva, todo mundo sente, tristeza também, né? Uma criança que perdeu um membro da família, ela vai ficar triste, sim. Mas quanto tempo essa tristeza dela está durando? O que está afetando? O que ela está deixando de fazer? Uma saúde emocional desequilibrada. A criança tende a gritar, chorar, o que você estava falando, né? É próprio você dar um castigo para a criança e, às vezes, sem saber, né, o porquê que a criança está daquela forma. Qual é o alerta que você dá, né, para a gente prestar mais atenção nessas rebeldias, né, que às vezes as crianças têm com a gente, e às vezes a gente pensa de forma diferente, a gente acha que aquilo ali foi uma situação e na verdade aquilo já está vindo e só está aumentando e a gente não está percebendo. Até para identificar, né, Sônia? Se saber se é o emocional mesmo da criança, né, ou se é só uma pirraça mesmo. Você fala, não, esse aqui é pirraça, né? Não, esse aqui não. Esse aqui é emocional, tá mais quietinha, igual você falou, às vezes a criança brinca muito, aí para de brincar. Então, o que está acontecendo? Quando os pais dá esse alerta, e depende dos pais, tem uns que trabalham o dia todo, né? Então, quando chega em casa, aí tem que ter uma atenção maior ainda com a criança, para tentar perceber isso aí, que às vezes deixa a criança com a babá, ou numa creche, né? Qual que é a dica que você dá para o pessoal ter essa percepção, né? Tá bom. Aí vem a frequência e a constância, né? Aconteceu uma coisa pontual, uma criança que quer ganhar um presente de aniversário e ela não ganhou, e aí ela fez uma birra. Já tem um motivo para essa birra, né? Já tem um motivo para essa criança ficar triste. Agora, sem um motivo aparente, essa criança constantemente, com frequência, está chorando, está pegando pirraça, então alguma coisa tem aí que a gente precisa identificar o que é. Tirando algumas, por exemplo, a gente tem as crianças de 2 para 3 anos, tem uma fase que se chama Terrible 2, ou os terríveis 2 anos, né? Que é uma fase de muita pirraça, que é um comportamento esperado para essa criança nessa faixa etária. Passou dessa faixa etária, tudo que tiver uma intensidade muito maior e uma frequência, é um sinal de alerta para os pais. E aí você fala uma coisa importante também, que é a questão dos pais não estarem em casa. Que é um cenário que a gente tem, é um contexto que a gente vive, dos pais estarem fora, né, das mães também estarem trabalhando fora de casa, mas não perder de vista que a criança precisa de um vínculo seguro. A nossa casa tem que ser um espaço seguro. Então, por mais que os pais estejam trabalhando, a criança precisa saber que ela tem para onde voltar, que quando ela voltar para casa, por mais que seja um pouco tempo, aquele pai e aquela mãe vai ter disponibilidade para essa criança. Então, um dos aspectos importantes para a saúde emocional da criança também é o vínculo pai, mãe, filhos, né? Então, esse vínculo precisa estar seguro para a criança saber que lá é onde ela pode encontrar essa segurança, que em outros lugares ela não vai encontrar. Então, eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, estou muito fora e tal. Olha, dentro da sua rotina, precisa ter um tempo para o seu filho. Porque ser mãe e ser pai requer uma responsabilidade não só financeira, não só de pagar a escola, de comprar roupa, de comprar alimentos, mas é uma responsabilidade também de exercer a paternidade ou a maternidade, que é esse vínculo. Então, é organizar dentro da rotina que cada um tem, de que a partir do momento que você é pai ou mãe, sua vida mudou. Se sua vida mudou, você precisa organizar a sua vida para que esses filhos tenham tempo na sua rotina, né? E não, aí vem o outro lado, que é o não sobrecarregar as crianças com uma rotina também devido à sua rotina. Porque hoje a gente vê crianças com a agenda mais cheia do que a da gente que é adulto, né? Então, natação, balé, karatê, judô, nananã, escola inglês, espanhol, enfim. Vê uma agenda muito cheia. Que tempo que essa criança está sendo criança? Esses cursos, esses momentos, eles são importantes para o desenvolvimento da criança, sim, né?
Mas a criança também precisa de tempo livre. Ela também precisa de tempo para ser criança, tempo para não fazer nada. E isso gera estresse, esse tanto de atividades, né? Isso gera um estresse. Por quê? O que é o estresse? Eu tenho um potinho, eu tenho essa caneca aqui que é meu nível de energia. Só que aí eu comecei a gastar até aqui, olha, que vai acima daquilo que eu tenho de energia. Então, sempre que eu gasto mais energia do que eu tenho na minha capacidade de reserva, isso gera um estresse. Então, se essa criança não está tendo esse tempo livre, não está tendo como, né, descansar, relaxar, vamos dizer assim, porque tudo isso cobra, né? Tem objetivos, tem metas, tudo isso que a gente falou. Aí a criança, ela gasta mais energia do que ela tem. O potinho dela de energia sobe, derrama tudo, aí vem o estresse também, e a fadiga, né? É porque a impressão que a gente tem quando tá no balé, tá na natação, tá no futebol, que a criança tá ali divertida, gastando energia, né? Tá gastando energia, vivendo o momento. Então, não é bem assim, né? Tem que ter moderação, né? Tem que programar uma rotina para a criança, mas uma rotina pensando que ela também precisa ser criança, ela também precisa ter tempo para brincar, ela também precisa ter tempo livre, né? Tudo isso é importante na rotina, mas cuidado com a sobrecarga. É o equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. E essa criança que cresce estressada, né? Isso reflete bastante na adolescência e até na formação adulta dela? Como é que o pai consegue tentar corrigir isso para se tornar um adolescente, digamos que menos rebelde, né? Menos estressado? Ou até adolescente também, às vezes não é tão estressado, mas fica muito calado, não conversa, né? E aí daqui a pouco, quando você vê... Acontece muito caso também de suicídio, a pessoa que reprime as emoções, né? Sim. Então, como é que o pai consegue lidar com isso, para a criança ser um adolescente mais tranquilo, né? Um adulto? É importante buscar a ajuda de um profissional da psicologia, né? Sempre que os pais perceberem que eu tô vendo meu filho que ele tá mais agitado, mais estressado, mais nervoso, mas eu já conversei, eu já orientei, já procurei mudar a rotina, mas eu não tô vendo resultado, eu vou buscar ajuda, né? Eu vou buscar orientação. Achei muito interessante, semana passada eu recebi um casal que falou comigo, eu vim buscar ajuda, eu vim buscar orientação. Sou pai e mãe de primeira viagem, mas eu quero eu quero acertar, mas eu ainda não estou sabendo como, né? Então, assim, essa disponibilidade, essa conscientização, né, dos pais. Os nossos pais não tinham acesso a tanta informação, a livros, né, a podcast da área, a canais no YouTube da área. Hoje a gente tem acesso a informação livre, e no momento que a gente quiser e da forma que a gente quiser. Então, eles educavam da forma que eles foram aprendendo dos pais deles. Então, se meu pai e minha mãe educavam assim, então eu educo meu filho dessa forma. Hoje, enquanto pais, nós temos a capacidade de de sermos diferentes em relação à questão de educação. A gente tem um leque de possibilidades, de direcionamentos. Não tem receita pronta, né? Como uma receita para o bolo. Mas tem muitas informações que vão dar subsídio para que a gente possa exercer uma paternidade, uma maternidade que seja mais assertiva. Uma casa cheia de turbulência, ela tende a afetar mais a criança? Ou a criança sabe separar quando os pais estão brigando? Não, meu pai está tendo desentendimento por conta disso, não é normal isso, ou indiretamente isso afeta de qualquer forma, mesmo que as brigas não sejam tão constantes? Afeta, né? Por quê? Porque essas turbulências, essas brigas na frente da criança geram uma insegurança, né? Uma insegurança de, será que meus pais vão se separar? Será que um vai bater no outro? Será que vai pegar as coisas e vai embora? Será que eu tenho culpa? Será que eles estão brigando porque eu fiz alguma coisa? Então, a cabecinha da criança, ela vai pensando um tanto de possibilidades. E a tendência que a criança tem quando vê os pais brigando em casa é de que ela, de alguma forma, ela é responsável por isso, né? Então, assim, será que eu fiz? Aí vem aquela questão de humor depressivo também. O que eu fiz para os meus pais estarem brigando? Então, os pais, muitas vezes, não têm consciência disso. Isso afeta diretamente o emocional da criança, porque ela faz uma releitura do que ela está vendo. Se ela está vendo os pais brigarem, ela não sabe o que está acontecendo exatamente. Então, ela constrói na cabeça dela uma história do que é aquilo que ela está vendo. E, geralmente, ela se coloca no meio desse contexto, mesmo que ela não tenha responsabilidade nenhuma, né?
E aí isso traz a mudança de comportamento, isso reflete nos comportamentos dela na escola, na agressividade, na irritabilidade também. Mas aonde que mais afeta a criança? São as emoções vividas dentro de casa ou na rua? Então, em casa é a referência que a criança tem. E a nossa casa é a nossa primeira comunidade, né? Nossa primeira comunidade é a nossa casa. Da nossa casa, a gente vai para os outros espaços. A criança, o pai e a mãe são as figuras de referência dela. Então, o que o pai e a mãe falam é certo. Ela acredita muito naquilo. Então, o contexto familiar influencia mais do que o externo. O externo também influencia, mas não na mesma proporção. É pensando igual em criança. Quando eu lembro, quando eu era menino, tinha uns 5, 6 anos, né? E ir pra escola, você chegava na escola com medo de tudo, né? Você olhava aquele parquinho lá, aquele escorregador, parecia que tinha 10 metros de altura, né? Que é o que você falou, que em casa você tem aquela segurança da família, que a coisa já acostumou com a sua casa. Aí quando você sai da sua casa e vai para qualquer outro ambiente, geralmente causa muita estranheza, né? Sim. E como lidar até com isso, quando a criança vai para a escola, está começando no dia de aula, né? Aí não quer ir, e aí o pai, não, você vai, aí você dá aquela forçada, a criança chora, mas depois acaba que acostuma, né? Mas uns levam, a criança chora, o pai vai lá e não, vou voltar para casa, porque vão tentar no outro dia, né? Como é que tem uma maneira certa para lidar com a situação no meu dia de aula? Então, a primeira coisa é os pais terem a convicção de que a decisão de levar as crianças para a escola, para a creche, vamos pensar na creche, né? Que é antes, porque na escola tem a questão de obrigatoriedade, é regular, a criança tem que ir. Na creche ainda é uma escolha dos pais de levar ou não. Vamos pensar na creche, de que primeiro os pais eles têm que ter essa convicção de que é o melhor para o meu filho. Eu decidi que ele precisa ir para a creche pela minha rotina. Ou porque eu entendo que é melhor para ele por questão de estimulação. Quando o pai e a mãe têm essa convicção, eles têm uma segurança. Então, quando eles forem conversar com a criança, eles vão estar seguros dessa decisão. Porque se eu tenho uma mãe chorosa, não sei, na hora que a criança chorar, o que ela vai fazer? Ela também vai chorar, né? Ela também, porque ela está fragilizada. E ela precisa conseguir passar essa segurança para a criança também. Depois vem a previsibilidade. Sempre que a gente pensa em criança, a gente pensa em ser previsível. Então, sempre antecipar para ela o que vai acontecer. Então, se meu filho vai para uma escola, por exemplo, eu posso fazer visitas a essa escola antes, 2 meses antes. Eu posso começar a passar na porta da escola. Olha, aqui é a escolinha onde você vai estudar. Olha que legal, ela se chama tal nome. O que você está vendo ali na porta da escola? Ah, sabia que lá na escola tem balanço, lá tem escorrega, lá vai ter a professora, você vai levar a sua mochila. Quando for comprar o material, levar essa criança para escolher um material de um tema que ela goste, porque isso já gera uma identidade. Então, se ela gosta da Minnie, compra uma mochilinha da Minnie. Leva ela para poder comprar. Então, esse processo é um processo de assimilação, né? Ela vai se ambientando, ela vai assimilando. Que daqui a pouco ela vai para outro lugar. Se for uma criança pequenininha, bem pequenininha, pode colocar mesmo um quadro, um calendário e marcando quantos dias faltam. Falta 10 dias. Aí pode ir marcando um X a cada dia, para que a criança entenda que já está próximo, né? E no dia de aula, levar essa criança, mas também sabendo que por mais que tenha feito isso tudo, essa criança ela pode chorar, porque vai ser um momento de um outro contexto está entrando na vida dela. E como você falou do parquinho que parecia tudo estranheza, grande, né? E diferente, por mais que ela tenha ido lá, pode gerar um pouco de estranheza, porque é um tanto de criança, é uma professora que é diferente, né? E ter essa paciência. Criança chorou, de repente vê com a escola, ela ir menos tempo na escolinha nos primeiro mês, ela, se é período integral, não ir o tempo todo, mas ir menos horas, e trabalhando isso, sendo flexível e acolhendo essa emoção e esse sentimento da criança também, de como está sendo para ela. Crianças se identificam quando se falam assim, tristeza e alegria. O que deixa a criança triste e alegre, né? Que seria isso. Existe algo que a maioria das crianças, não posso fazer isso que as crianças vão ficar tristes, eu não posso fazer aquilo eu posso fazer que a criança vai se alegrar. Existe algo nesse sentido ou não? Ou cada criança reage de uma forma?
Se ela convive com um grupo de criança, ela tem primos, se ela convive nesse grupo de primos, por exemplo, e aí ela já sabe que se morder vai doer e a outra criança vai chorar, né? Se uma outra criança gosta do Sonic, e se ela levar o Sonic, a outra criança ela vai ficar feliz. Então ela já vai tendo essa percepção de que as outras crianças ficam felizes com algumas coisas, mas também ficam tristes com outras. Mas nesse primeiro momento é importante ela identificar o que deixa ela triste e feliz, aí depois ela vai ter a percepção do outro, né? Porque sou eu comigo, eu com o outro, eu com a comunidade. E tem algumas crianças que são mais ciumentas também, né? São o emocional dessa, ciúmes, né? E aí, depende dos ciúmes também, você tem que saber identificar ciúmes e raiva, né? Às vezes a criança está agressiva ali, ou ela é agressiva mesmo, ou aquele ciúmes ali. Até com os irmãozinhos, né? Às vezes tem um irmãozinho mais novo, a criança é a única, chegou o neném novo. E aí, como lidar com isso, né? Isso já gera, né, uma situação de ciúmes mesmo, porque antes a atenção era voltada para ela e agora entra alguém. Lá na escola também é parecido, porque era só ela em casa com uma irmã ou com um irmão, ou só ela sozinha, e de repente ela foi para um grupo maior, onde ela vai ter que dividir a atenção. E aí a criança ela vai criando essa noção de dividir também, que é uma outra coisa que a gente tem muito assim em crianças 3 anos, 4 anos, que a gente quer muito que ela divida as coisas, né? Se um outro quer brincar e ela não quer deixar, alguns pais fazem ela dar para o outro porque tem que dividir. Crianças estão construindo a noção de dividir, né? Então isso para elas estão na fase do eu, né? Eu comigo mesmo. Então, isso é meu, elas têm essa necessidade, elas estão criando a identidade delas. E elas ainda não têm a percepção de que, vou dividir com o outro porque isso é legal. É mais uma necessidade dos pais do que esperado para a faixa etária da criança. Então, se é uma criança de 3 anos, o brinquedo é dela, ela não quer emprestar, é importante que os pais conversem, né, com a outra criança. Olha, agora ele não quer emprestar. Vamos brincar com a outra coisa? Olha, filho, brinca aí, mas daqui a pouco você empresta para o seu amigo. Então, é criando mesmo essa noção de outro, mas não colocar o outro em primeiro lugar, de arrancar dele para entregar para outra criança. Até quando é filho único, eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque quando tem irmãozinho, vem esse ciúmezinho e passa, né? Mas aí a mãe e o pai que só tem um filho, quando vai para a escola, acredito que seja mais difícil ainda. Porque na escola, aqueles ciúmes do irmãozinho, ele já passou por aquilo. Agora, quando é filho único, deve ser mais complicado um pouco a criança se adaptar a emprestar um brinquedo, né? A ensinar a dividir. Aí cabe os pais, às vezes, já, se tiver um prêmio, alguma coisa, tentar nisso aí na convivência, né? Mas tem um pouco de índole mesmo da criança, mesmo sendo criança, de ser mais ciumenta, menos ciumenta. Porque tem criança que às vezes pode ser filho único, mas você vê assim, é gente boa, né? Dá bem com todo mundo, mas tem umas que é mais difícil um pouco. Algumas coisas são características de personalidade mesmo, né? Então, algumas crianças têm essa característica que são delas, que vão também ser adultos assim, possivelmente. Então, são aquelas que precisam de mais atenção, são aquelas que também querem as coisas muito para elas. Então, aí é bem de característica. Entendi. Quem são os profissionais habilitados a tratar desse tipo de criança? De criança... Com saúde emocional afetada. Tá. É muito importante que quando os pais forem buscar por um psicólogo para atender criança, que busque um especialista, né, um especialista na infância, um especialista em desenvolvimento infantil. Porque às vezes dá aquela sensação, meu filho precisa de psicólogo, né? Eu conheço alguém que é psicólogo. Mas cada um tem uma especialização e atende dentro de uma área. Então, se eu vou atender uma criança bem pequenininha de 3, 4 anos, tem que ter uma especialização na área para entender de desenvolvimento infantil, porque terapia de criança é totalmente diferente de terapia de adulto, né? Só que os pais, muitas vezes, não têm essa percepção. E alguns, né, profissionais acabam acolhendo essa demanda, ou avaliando e redirecionando, dar um feedback também para a família. Olha, eu sou psicólogo, mas esse público, né, infantil eu não atendo, tem esse ou aquele profissional. Então, os profissionais também vão redirecionando e ajudando a família nesse sentido. Mas é importante que a família saiba que dentro da psicologia existe uma série de especialidades. É um leque grande, né? Muito grande. Mas quando procurar o médico? Quando procurar o especialista?
Sempre que perceber que está gerando um prejuízo para aquela criança, um prejuízo emocional, é uma criança que está em sofrimento, estou percebendo que ela está muito agressiva, muito irritada, fazendo xixi na roupa, fazendo cocô na roupa, xixi na cama, está muito triste, está muito angustiada, está muito irritada, está com alteração no sono, alimentação, né? Tô percebendo que quando ela chega no grupo de criança, ela não consegue brincar, interagir, ela sempre fica quietinha na dela, ou então ela até interage, mas de uma forma muito diferente, no sentido de ser mais agressiva, ser mais irritado. Não existe um exame, né? É mais observação. O profissional da psicologia, ele trabalha muito com observação clínica e também com avaliação psicológica, né? Então, sempre que a gente vai fazer uma intervenção em uma criança, é importante fazer uma avaliação psicológica para poder entender. Então, se a criança chegou, por exemplo, com um quadro de agressividade, irritabilidade, humor deprimido, né? Insônia e tudo mais, tem algumas escalas, alguns testes, inventários psicológicos que ajudam a gente também a levantar o psicológico dessa criança, entender essa criança dentro de cada aspecto, né? Cognição, emocional, comportamento adaptativo, e aí a gente consegue fazer uma leitura dessa criança e entender, essa criança precisa de ajuda nesse aspecto, né? E aí a gente faz uma devolutiva para essa família. A gente marca um atendimento com os pais, diante do que vocês me trouxeram, diante da avaliação psicológica realizada, diante da observação clínica dessa criança, contato com a escola, porque se é uma criança que está na escola, possivelmente esse comportamento também vai estar alterado na escola. Então, a gente também faz contato com a escola, a gente faz visita até a escola para ver a criança no espaço escolar. Então, diante de tudo isso aí, a gente passa para a família a avaliação que a gente fez dessa criança e começa a intervenção. As escolas estão preparadas para receber esse tipo de criança que tem esse não seria um distúrbio, né, emocional, né? Alteração de Seria uma alteração, pois é. As escolas estão preparadas também para diagnosticar também? As escolas, elas têm aberto as portas, né, de uma forma mais acolhedora, para que os profissionais que atendem essas crianças vão até lá fazer essas visitas. Algumas escolas já têm psicólogos que trabalham para poder também auxiliar nesse sentido de orientação de pais, de direcionamento, de fazer encaminhamento. Quem é das escolas que não tem os pedagogos também que têm buscado aguçar mais esse olhar para as alterações de comportamento da criança. E aí, nas escolas que não tem um profissional da psicologia, esse pedagogo é quem faz o direcionamento, né? De, olha, tem observado algumas alterações de comportamento, irritabilidade, alteração no sono, alteração na alimentação. Eu vou encaminhar essa criança para uma ajuda ou para uma avaliação da psicologia. Então, nas escolas que não tem esse profissional da psicologia, tem um pedagogo que tem tido esse olhar atento em relação às crianças e que faz essa ponte. Existe alguma doença fruto da saúde emocional? É doença física, porque a gente tem assim, a depressão, né? A gente tem os transtornos de ansiedade, a gente tem a depressão, a gente tem os transtornos alimentares, a gente tem TOC, né, o transtorno compulsivo obsessivo. Então, todas as doenças emocionais, todos os transtornos, né, que a gente vê nos adultos, a gente também vê nas crianças. Todos. Remédio faz parte do tratamento? Em alguns casos, sim, né? Em alguns casos que a gente faz uma avaliação, por exemplo, avaliei uma criança. Essa criança apresenta para mim um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. Aí eu chamo essa família, oriento, faço um encaminhamento para um psiquiatra, porque essa criança precisa de um acompanhamento de um psiquiatra também. Esse psiquiatra faz uma avaliação dessa criança, né, para ver a necessidade no momento de entrar com a medicação. E aí a gente faz o acompanhamento multidisciplinar, psicólogo e psiquiatra. Tem uma idade mínima, tipo assim, a partir de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que pode estar levando ela para fazer um acompanhamento com o psicólogo, para o psicólogo ver como é que está. Porque às vezes a criança não apresenta nada assim demais. Não, mas eu quero levar no psicólogo para fazer um acompanhamento, ver se a saúde dela está legal, a saúde emocional, né? Tem isso, tipo, digamos, um preventivo. Teria como fazer? A gente já trabalha sobre demanda, né? Então, vamos supor, os pais vão se separar, os pais estão entrando em um processo de divórcio, mas a criança ainda não sabe.
Então, tem pais que já procuram a gente para poder contextualizar isso. Essa criança já inicia um processo terapêutico para dar o suporte quando isso acontecer. Então, a gente vai trabalhando de uma forma antecipada com essa criança, já sabendo que ela vai passar por uma situação de mudança na estrutura familiar e que vai trazer impactos emocionais para ela. Aí a gente já tenta amenizar isso, né? A gente quando já chegar, tenta antecipar, né? Antecipar um pouquinho. O Ramalho já até falou sobre isso. A demora, então, de diagnosticar uma criança com qualquer tipo de transtorno, isso pode prejudicar a criança na idade mais avançada, né? Sim, pode. Hoje a gente fala muito de intervenção precoce, né? Quanto antes uma criança ela tiver um diagnóstico, principalmente pensando nas questões do neurodesenvolvimento, né? Pensando no TDAH, em um autismo, na deficiência intelectual, no TOD também, quanto antes perceber alguma alteração, os pais perceberam uma alteração nessa criança, percebeu que desde que a criança se amamentava, não mantinha um contato visual, é uma criança que tem dificuldade de interação, é uma criança que tem uma seletividade alimentar, que tem algumas alterações sensoriais, né? Que tem comportamentos repetitivos, estereotipia. Os pais perceberam um sinal de alerta, deve procurar o profissional para já começar uma avaliação dessa criança, independente da idade, seja 6 meses, seja 7 meses. Por quê? A gente tem uma coisa que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro, né, dele aprender novas habilidades quando estimulado. E isso, quanto mais cedo, melhor, porque a gente aprende um tanto de habilidades nessa faixa etária aí de 6 meses, 7 meses, né, 4 anos, 5 anos. Se a gente pensar com 7 anos, a gente já sabe muitas habilidades. Então, quanto antes essa criança começar uma estimulação, uma intervenção, ela vai ter ganhos de habilidades e vai conseguir apresentar habilidades que ela não apresentava até então, como a questão do contato visual. A gente estimula essa criança para ela melhorar esse contato visual dela, essa interação social, perceber que o outro ele é importante. Quanto antes, melhor. Porque a capacidade que o nosso cérebro tem, né, de se reorganizar e de aprender novas habilidades, a gente precisa aproveitar que essa janela de aprendizado ela está bem aberta e entrar com a estimulação. Doutora, a gente vê muito a criança chegando em casa com um boletim e vai mostrar para os pais as notas, toma as notas bacanas, e os pais viram e falam assim: você fez mais do que a sua obrigação. É um formato certo de falar com a criança, ou este momento você deveria ali acolher, abraçar, beijar e parabenizar a criança pelo mérito dela das notas? A nota é um processo, a nota é como se assim, a nota ela fosse a medalha ou a estrela, né, de um processo. Então, o boletim e as notas é um resultado. Mas qual que foi o caminho que essa criança foi percorrendo até chegar a essa nota? Aí se é uma nota que não é tão boa. Em qual momento desse processo que esse pai e essa mãe percebeu que essa criança não estava estudando o tempo suficiente, que ela não estava conseguindo fazer as atividades de casa sozinha, que ela participou das reuniões na escola, foi lá para poder ouvir como que estava o desenvolvimento da criança, né? Então, vamos supor, ela chegou numa nota de excelência. Ótimo, muito bom. Mas entende que o processo, ele é mais importante do que a nota no final, e que de alguma forma, se a nota é boa, se a nota é ruim, essa família precisa ter caminhado juntos para que ela conseguisse chegar até o final. Então, se é uma criança que não teve boas notas, ao invés de brigar, colocar de castigo, tirar alguma coisa, são os pais se perguntarem: qual foi a minha contribuição nesse processo? Em que eu deixei de contribuir para que o meu filho tivesse essa nota no final do ano, né? Então, os pais precisam estar presentes. Quando eu falei lá de responsabilidade, né? É também essa de estar próximo à escola. De não só esperar a escola para poder chamar, quando tem algum comportamento negativo da criança, ou inadaptado, ou inadequado, para poder pontuar. Mas sou eu buscando com a professora, buscando com a pedagoga, porque assim eu vou acompanhando mais online, para não chegar só no final do trimestre, ou do semestre, ou do ano, eu levar um susto. Como assim esse menino tirou essa nota? Mas qual que foi a minha participação no decorrer do ano e dos meses?
Nós falamos sobre as casas de turbulência, né, onde que os pais brigam na presença de criança. E existe também lares que você acha, né, a gente percebe que tem mais harmonia. E esses pais que tentam manter essa harmonia diante das crianças, isto também não pode ser muito ruim para a criança lá na frente, porque quando ela depara com um lar, chega num lar para visitar e vê algo que ela não tem costume de fazer, isso também não pode afetar essa criança? Depende dessa harmonia, né? Assim, é uma harmonia que ela de fato acontece, uma harmonia que é uma fachada que é daquele jeito e que os pais não sofrem, não tem problemas naquela casa e se esconde as coisas para que as crianças não participem disso. Porque todas as famílias, em algum momento ou de alguma forma, alguma situação de crise vai acontecer, alguma situação de frustração vai acontecer, de tristeza vai acontecer, né? Tem algumas coisas que as crianças podem participar e outras que as crianças não precisam participar. Então, se é uma família que está com dificuldade financeira, e aí não vai poder manter a criança naquela escola. Eu não preciso falar com ela que eu estou tirando ela da escola, porque a gente não tem dinheiro mais, a gente vai fechar tal coisa e pronto. Mas eu preciso contextualizar para essa criança, nós vamos ter algumas alterações na nossa família, porque a gente vai precisar fazer alguns reajustes nas despesas. Do que a gente avaliou, uma das que a gente vai precisar fazer é a sua mudança de escola. Mas com essa mudança sua de escola, vem um tanto de outras coisas boas. Olha, você vai estudar mais próximo de casa, tem aquele coleguinha seu da rua, então, ele estuda lá também, a professora é legal, então eu não foquei naquilo que é problema, né? Mesmo não sendo uma situação legal para a criança, porque ela não vai gostar. Mas eu não foquei naquilo que é problema da família, que é problema de adulto e não é problema da criança. Mas isso gerou uma consequência, um impacto para a criança também, que é a mudança de escola. E eu preciso mostrar para ela que mesmo numa situação que é desafiadora e que é de mudança, também tem os ganhos. Porque em todas as situações, de alguma forma, a gente tem ganhos, né? A gente tem perdas, mas a gente também ganha, a gente também aprende algumas coisas. E gera flexibilidade na criança, dela entender que até quando a família conseguiu mantê-la na escola, a família fez o possível para poder manter. Mas como não é possível, a gente vai precisar também que você seja flexível e nesse momento compreenda que pode ser uma mudança passageira. Daqui a pouco pode ser que você retorne para a escola novamente. Então, eu costumo dizer muito assim, tem várias formas de dizer a mesma coisa. Tem as palavras ditas com amor e as palavras ditas com desamor. Quando a gente coloca as palavras certas, ditas com amor, a gente consegue contextualizar as coisas por mais difíceis que elas sejam. A gente só não pode jogar um caminhão de turbulência em cima da criança. Ela não tem a mesma capacidade que a gente tem de absorção, nem de maturidade. A interação da criança com o adulto faz bem a criança? Faz, né? Sempre faz muito bem a criança. Interagir com o adulto. Mas eu preciso também avaliar se ela também tem interesse por crianças ou se ela só interage bem com adultos. Por quê? Porque algumas crianças com dificuldade de socialização, elas interagem bem com a professora, com a mãe ou com o pai, mas elas não interagem bem com crianças da mesma faixa etária ou com crianças. Crianças aprendem através da imitação, principalmente. Uma criança vê uma outra criança fazendo alguma coisa, a tendência dela é ir lá e imitar aquilo. Então, as crianças aprendem, das formas de aprendizagem da criança é através da imitação. Então, esse contato com os pares é importante porque elas estão no mesmo nível de desenvolvimento, aprendendo coisas parecidas nesse momento. Se ela interage só com adultos, ela perde a oportunidade de aprender habilidades que são referentes à faixa etária dela e, ao mesmo tempo, ela não tem essa habilidade de socializar com crianças da mesma faixa etária, que é o que ela precisa ter, né? Ela precisa saber interagir com crianças da mesma idade, resolver problemas que acontecem durante a brincadeira, né? Então, se a gente observar, as crianças brincam de formas muito variadas e muito diferentes. Isso já é resolução de problema, né? Que são os problemas que na idade adulta a gente vai precisar ter a capacidade de resolver. Então, a interação com os pares traz muitos ganhos para a criança no processo de aprendizagem e de ganho de novas habilidades. Se a criança não interage com outras crianças, é um sinal de alerta para os pais também buscarem por acompanhamento e para avaliar em relação à socialização. É igual você falou, tem que ter um equilíbrio, né? Sempre tem que ter um equilíbrio.
aí você falou também que a criança, a média da pirraça, né? De 2 anos para 3 anos. E qual a situação da criança pega uma pirraça? Como você deve agir, né? Naquela pirraça ali, como é que consegue contornar aquele de uma forma melhor? A primeira coisa são os adultos que estão com a criança, vão pensar nos pais, terem tranquilidade e calma. Porque uma pessoa estressada não acalma outra pessoa estressada, né? Uma pessoa estressada não acalma uma criança que está pegando pirraça. Estressa mais ainda, né? Estressa mais ainda. Então, a primeira coisa desse pai e dessa mãe é ele é o adulto. Ele precisa estar equilibrado emocionalmente. Se ele está vendo que ele não dá conta, dá uma volta, respira, volta de novo. Acolhe essa criança primeiro, né? Então, abaixa ou pega essa criança no colo, acolhe ela primeiro, ajuda ela a se acalmar, né? Ajuda ela a regular. Seja fazendo respiração, né? Vamos fazer a respiração de cheira a florzinha e sopra a velhinha. Aí você, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Ajuda a criança. Ou mesmo que seja colocar a mão da criança no seu coração e falar com ela, presta atenção nos meus batimentos. Ou contar. Então você vai ajudando a criança a se regular e se acalmar. Primeiro a criança se regula. Depois que ela se regulou, aí você vai escutar. Agora que você, né, já está mais calma, mais tranquila, a raiva foi embora, me fala, o que aconteceu que deixou você nervosa assim ou você irritada assim? Aí a criança vai conseguir contar pra você. Porque a tendência dos pais é, a criança chora, menino, você tá chorando, o que aconteceu? Para de chorar, não. Aí vai falando um tanto de coisa e a criança vai ficando mais chorosa ainda. Então, primeiro você se regula, depois você regula a criança, depois você conversa sobre o que aconteceu, aí sim você cria alternativas de resolução. A gente fala que na época da gente, o pai só olhava, né? Você pegava uma pirraça, o pai olhava assim, você já, né? Aí eu lembrei de uma cena num evento uma vez que a gente estava, foi num casamento. Tinha uma pista de dança, o menino devia ter uns 4 anos ou 5. E tá lá no meio pegando aquelas negocinho que joga, os DJ joga pra cima aquele negócio. E o pessoal tentando tirar o menino dali, porque ia fazer foto do brinde, alguma coisa. O menino deita no chão, enrola, pega aquela pirraça e vai. Aí a mãe olhou pro pai, o pai olhou pra mãe, olhou pra criança, tipo assim, vai você, né? Falei, não, vai você. Aí aquilo eu achei interessante que na minha época, assim, o pai olhava e se obedecia. Hoje os pais, alguns, né, um olha pro outro, tipo assim, quem é que vai lá tirar de lá? Tipo assim, então a criança, algumas pegam a pirraça que ela chega a dominar até os pais mesmo, né? E fica uma situação chata. Aí a criança, ela percebe isso com muita facilidade. A criança tem uma capacidade incrível de observação. Ela sabe, tanto é que se quem é pai e mãe pode observar em casa, né, que assim, que a criança sabe para quem pedir algumas coisas, porque ela sabe quem vai falar sim ou quem tem a maior probabilidade de falar sim. Ela também observa os pais e os comportamentos, então ela sabe muito bem onde que ela pode caminhar, de que forma que ela pode caminhar. E a gente, quanto pai e mãe, tem que ter essa percepção, né, de direcionar essa criança. Nós direcionamos a criança. E o espere e o agora não faz parte da maturidade da criança, né? Faz parte da maturidade. O não precisa ser dito, né? Assim, não dá para fazer tudo da forma que os filhos, eles querem. Nós somos os adultos da relação e que temos essa percepção de direcionamento através dos nossos valores, dos nossos princípios, das situações em que a gente já passou na nossa vida, né? Dos desafios. E aí a gente vai ajudando essa criança a direcionar. E tem momentos que precisa ser dito o não. Não dá para comprar tudo que a criança quer, não dá para fazer tudo na hora dela. E aí ela aprende essa espera. E aí ela aprende a ter tolerância à frustração, ela aprende a ter flexibilidade, ela aprende a ter um comportamento mais adaptativo, que são habilidades para a vida, né? É que a vida é cheia de não, né? Então, se você educa a criança muito sim, quando ela vai ter um não lá fora, aí aquele não para ela vai ser uma coisa bem mais difícil, né? Porque o que é um brinquedo, o pai dá. Quer botar no canal de desenho, o pai coloca. Às vezes o pai tá vendo futebol ou vendo um filme lá, a criança, não, quero desenho. Ele vai desliga, né? Então, ele vai dando prioridade. Quando ela não passa a ser mais essa prioridade, aí vem também um pouco da saúde emocional, né? Que pega às vezes a criança de uma certa forma que ela não entende aquilo e não aceita ou não mais, né? Existe uma rotina mais adequada para a prevenção, né?
para a criança? É importante que a criança ela tenha uma rotina. Na própria rotina em si, ela já traz uma série de aspectos positivos para o desenvolvimento de uma criança. Porque uma rotina, ela traz a segurança, ela traz a previsibilidade, né? E ela também traz esse equilíbrio entre que horas ela vai fazer o quê, e ela já sabe mais ou menos que de manhã ela vai na natação, de tarde ela vai na escola. Então, a rotina, ela traz essa previsibilidade para a criança, que gera mais segurança. Lembrando que também, de vez em quando, pode sair da rotina. Também não precisa ser aquela rotina muito assim, porque isso gera baixa flexibilidade, né? Rigidez. E a criança precisa da flexibilidade também. Psicólogo tem plano de saúde? Para atender? Para atender? Tem. Alguns profissionais atendem, né, pelo plano de saúde. Alguns planos de saúde também oferecem espaço na cidade para atendimento psicológico. Igual você falou da saúde emocional. Às vezes a criança sabe, você vê, desde pequenininho, mas sabe para quem pedir, né? Eu vou pedir para o pai, eu vou pedir para a mãe. E às vezes a criança pede alguma coisa para o pai fala que pode, a mãe fala que não pode, né? É um pouco complicado também. E entre os avós também, que às vezes né, pede para a mãe fala que não pode, a avó entra, não, deixa. Como é que a pessoa lida com isso? Como é que fica a cabecinha da criança? O pai fala que pode, a mãe que não, o avô fala que pode. Então, os pais precisam conversar, né? Assim, para que eles consigam ter um norte. Como que vai ser a educação do nosso... O que você pensa de educação de filho? Antes mesmo de ter os filhos, pode até conversar sobre isso, né? E aí, se o pai falar não para uma coisa, a outra pessoa não pode... A mãe não pode ir lá, por exemplo, e desautorizar o pai, né? Se o pai é quem naquele momento está direcionando a criança em uma situação, é o pai que está direcionando. A mãe, ela toma um distanciamento. Por mais que ela não concorde com alguma coisa, ela vai ter que esperar para que ela consiga conversar com o pai e falar, olha, da forma que você fez, não achei adequado. E se você, numa próxima situação, fizesse diferente? O que não pode é, no momento da intervenção do pai ou da mãe com a criança, o outro vai, não, assim não, agora você não vai fazer isso. Não, aí isso gera para a criança uma falta de direcionamento, de insegurança, né? E significa que os pais não estão caminhando juntos. E os pais precisam caminhar juntos na educação de filhos. Tem aquela questão, né, de sentar no chão, de abraçar, beijar, fazer um piquenique com a criança. Porque muitos pais, às vezes, ficam com a criança está ali, mas não tem uma qualidade, né? O pai está ali no celular, a criança está ali do lado. Eu fiquei com meu filho o dia inteiro. E não é bem isto, né? Não ficou, né? Ter uma presença física é diferente de se fazer presente. O se fazer presente para uma criança, é estar disponível. Então, eu coloco o meu celular longe de mim, eu estou brincando com meu filho, estou disponível para ele. É essa atenção. Agora, eu tenho tempo com meu filho, o que vocês fazem? Então, ele fica no celular e eu fico no meu celular. Não, isso é estar lado a lado. O seu atendimento é de criança de que ano até que ano? Eu atendo crianças de 1 ano, a partir de 1 ano, né? De 1 ano até 8 anos. E aí eu sou especialista em desenvolvimento infantil, faço uma pós-graduação em intervenção ABA, autismo e deficiência intelectual, e também trabalho com orientação de pais. Eu quero agradecer Ramalho, que hoje é estreante aqui na bancada com a gente. Obrigada, Ramalho. Mandar um abraço para o Bob, que estava aqui. É um prazer, Sônia. Igualmente. Doutora Glaucia, muito obrigada, tá, pelas informações. É um assunto muito relevante, né? Que às vezes, até pouco tempo, a gente deixava essas coisas passarem despercebido e hoje em dia a gente tem se atentado muito a isto, né? Tá, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês e a gente poder falar sobre saúde emocional das crianças. Se inscreva em nosso canal, Conceito Podcast Oficial.